Como nos dizia o Padre Daniel no início da missa, a primeira leitura e o Evangelho falam-nos deste sentido da partilha, que é um dos desafios da nossa condição de cristãos. Recordemos que nos juntamos regularmente, como fazemos agora nesta celebração, em torno da mesa da Eucaristia, onde celebramos essa partilha que Jesus faz de si próprio, o pão e o vinho, que são o seu corpo e o seu sangue, repartido para a salvação de todos. Deste sentido de partilha, Jesus sentiu como sendo não só a sua missão, mas uma explicação da sua própria existência. E a primeira leitura fala-nos dessa partilha a partir de uma história do profeta Eliseu. Vem um homem de uma terra que tem um nome de um deus pagão, Baal Salisa, e, no entanto, vem ter com Eliseu, que sabe ser um profeta do Deus que se revelou a Abraão, a Moisés, no Monte Sinai, e que se está a revelar através dos seus profetas. Portanto, vem trazer os primeiros frutos da sua colheita. Aquilo que normalmente é entregue aos deuses como oferta, vem trazer agora este profeta. E este profeta, em vez de armazenar esses pães para si próprio, pensando, olha, estes 20 pães de cevada e trigo novo vão-me dar para algumas semanas em casa, em vez disso, ele diz para distribuir às pessoas que vieram escutar. E diz o texto que sobrou para todos, todos puderam comer. O Evangelho retoma a mesma ideia, portanto Jesus vê a multidão dos 5.000, manda-os sentar e desafia os discípulos a pensarem, bom, como é que vamos alimentar esta gente? E podíamos ser tentados a pensar como é que se deu a multiplicação, tentar perceber se nós tivéssemos uma máquina de filmar naquela altura e observássemos os cestos, o que é que veríamos a acontecer nos cestos para que houvesse tanto pão para tanta gente. Mas não é esse o sentido da história. O milagre não está na multiplicação dos pães, está na mudança de coração das pessoas, no sentido da partilha que se desperta. Imaginem-se sentados ali, os 5.000, vieram, cada um de nós veio de uma terra distante para ouvir este jovem mestre falar-nos das coisas de Deus, e esse jovem mestre pega no pouco que ele tem para ele e os seus discípulos comerem e reparte por todos nós. Isto é, de repente, uma chamada à nossa consciência. E não é difícil pensar que se nós viemos para escutar o Mestre e viemos uma certa distância, trouxemos também alguma coisa connosco, mas se calhar não queríamos mostrar aos outros, porque com medo que os outros também quisessem comer daquilo que era nosso, portanto tínhamos ali escondido debaixo da nossa capa. Diante deste gesto de generosidade do Mestre, que partilha o pouco que tem com todos, de repente todos descobrem, podem partilhar um pouco com aqueles que estão ao seu lado, e com isso não falta. E é o que se passa 2000 anos depois, nós ainda repetimos o mesmo gesto de Jesus Cristo, que não só dá do pão que ele tem para comer ele e os discípulos, mas se dá a si próprio, se reparte a ele próprio, para que todos nós possamos ter um alimento e um alimento espiritual. Portanto, este sentido de partilha é o desafio para nós, e neste tempo de férias, é o tempo em que alguns estão de férias e outros estão num ritmo de trabalho talvez um pouco diferente, porque já nem todos os colegas estão cá, é tempo para também pensarmos como é que nós partilhamos a nossa vida com os outros e escutamos aquilo que os outros têm para partilhar connosco. Essa outra parte é importante. Vejam o que diz São Paulo na segunda leitura. Ele diz: eu sou prisioneiro por causa do Senhor, e está a escrever aos Efésios,
provavelmente preso em Roma, lembra-se do seu tempo em Éfeso. Foi um tempo difícil, em que a comunidade cristã se dividiu entre aqueles que eram, digamos, mais progressistas, que achavam que se devia envolver também os gentios na mensagem do Evangelho, e aqueles que eram, digamos, mais conservadores, que achavam que não, que o Evangelho tinha vindo para os judeus e era para os judeus que devia ser salvaguardado. Portanto, essa luta que havia na comunidade de Éfeso, em que São Paulo acaba por também ser vítima quando ele lá esteve. Acabou por ser também maltratado e perseguido, não só por causa dos pagãos que o rejeitaram a pregação que ele fazia contra os deuses locais, mas também da comunidade cristã. E, portanto, ele, no texto que hoje escutamos, fala da unidade, da importância da unidade, e sabe que há sensibilidades diferentes, que há jovens e velhos, que há uns que vêm de uma etnia e outros vêm de outra etnia, há uns que são judeus e outros são gentios, e no meio disso ele diz: recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Um apelo para todos nós: procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Não é simplesmente suportar-vos uns aos outros, é suportar-vos com caridade. Esta caridade é um amor especial. A palavra no grego é o amor que a mãe tem para com a criança no seu seio. Ou seja, o amor pelo outro simplesmente porque é o outro, não porque seja bonito ou feio, ou alto ou pequeno, mas simplesmente porque é o outro e que se deseja o bem. Depois, suportai-vos uns aos outros com caridade e empenhai-vos a manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Trabalho intenso de construir a paz dentro da comunidade. E depois fala que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e isto conduz a um ponto final, que é uma chamada de atenção. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Ou seja, mesmo aqueles com quem nós às vezes não nos damos assim tão bem, é preciso lembrarmos: Deus se encontra neles. Se procuramos a Deus, não é só na igreja, não é só diante do Santíssimo, é também diante dos outros. E São Paulo, noutras passagens, diz que são templos do Espírito Santo, são lugar em que Deus se manifesta, são imagem e semelhança de Deus, criados para tornar presente a imagem e semelhança de Deus no interior desta obra da criação. Mas peçamos que o Senhor nos ajude a fazer esse esforço cotidiano de abertura do nosso coração e da nossa mente e da nossa vontade para compreendermos a presença de Deus naqueles que estão perto e naqueles que estão longe. Saibamos construir a unidade desta grande família de Deus, que tantas vezes se dividiu, por vezes por razões tão superficiais. Saibamos ir reconstruindo essa unidade com a ajuda de Deus e a sua graça.